Nós falamos da relação entre a psicologia e a medicina, entre a psicologia e a pedagogia, e neste vídeo agora nós falaremos da relação entre a psicologia e a organização do trabalho. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Então, pensando essa relação da psicologia na organização do trabalho, um momento importante é a década de 1910. Por quê? Porque havia tido todo aquele movimento de urbanização e industrialização crescentes que a gente conversou nos vídeos anteriores. E passou a haver uma maior organização da classe trabalhadora, reivindicando condições mais justas, reivindicando mais direitos, e isso começou a preocupar como a classe trabalhadora estava se organizando, como que o operariado urbano-industrial estava se identificando enquanto classe, uma classe que tem direitos, que tem reivindicações de mudanças nas condições. Justamente nesse contexto de fortalecimento dos sindicatos e associações de trabalhadores, a psicologia ela vai ser chamada, mas a serviço do quê? Da produtividade, que seria uma questão de exploração, né? Mais uma vez, a gente precisa falar o quanto é triste, mas é verdade, né? Se os trabalhadores se organizam e querem condições melhores, se os trabalhadores se organizam e querem mais direitos, né? As indústrias se preocupam porque elas não querem direitos, elas querem eficácia, produção, produção, produção. Então, a psicologia, ela vem a ser convocada como prática a serviço dessa produção, né? Aí a psicologia passa a ser responsável por processos seletivos, para selecionar as pessoas consideradas aptas e capazes para os cargos de trabalho, a orientação na época chamada de vocacional. E aí, essas palavras, aptidão, eficiência, produtividade, qual que é o efeito que isso tem? De individualizar. Num momento em que os trabalhadores estavam se organizando mais coletivamente, a psicologia vem e diz, não é que você não está sendo produtivo porque as suas condições de trabalho estão precárias. Você não está sendo produtivo porque você não está explorando os seus potenciais, suas aptidões, você não está se desenvolvendo ao máximo. E aí isso incita o quê? Além da individualização, a competitividade. Então, as técnicas científicas foram muitas vezes usadas para estimular a competitividade e colocar a culpa das dificuldades no trabalho, né, numa ausência de potencial individual. Teoricamente, essas técnicas seriam objetivas, neutras, por isso que era importante ter um profissional de uma área científica ali, porque não é um viés político, é um viés neutro, né? A pessoa está avaliando o seu potencial, mas hoje a gente sabe que sim, que a nossa profissão era colocada a serviço da exploração. Os testes foram usados muitas vezes nesse sentido. Como diz a Mitsuko Antunes, é interessante notar, a respeito da questão da racionalização, que são análogas às propostas de reorganização escolar e de administração científica da indústria e do comércio, ambas buscando métodos e processos, ao mesmo tempo de seleção e de avaliação, por meio de técnicas que se pretendiam objetivas e isentas de valoração subjetiva, prendendo-se à mensuração e à quantificação. Então, todos aqueles fenômenos subjetivos que a psicologia se atenta, a ideia é que houvesse uma técnica para medir, para classificar, para determinar, né? Os testes trazem exatamente a argumentação de sua inequívoca objetividade. Já os testes são técnica, os testes são neutros, os testes são objetivos. O que vem referendar a noção de neutralidade que caracterizaria a técnica derivada do conhecimento científico. Então, a gente percebe também como é importante essa crítica ao que se esperava da psicologia,
né? É o que se esperava da psicologia, e quanto muito desse processo de a psicologia é aquele profissional que chega e testa. Testa para dizer se a pessoa é inteligente ou não, é capaz ou não, é eficaz ou não, é produtiva ou não. Hoje, muita coisa mudou. Nós sabemos como as pessoas são complexas, nós sabemos a importância do contexto, nós sabemos como são múltiplos os fatores envolvidos, e a nossa profissão também está comprometida com a defesa dos direitos. Mas é importante a gente saber esse histórico em que nós fomos convocados para defender a competitividade, o individualismo, para separar as organizações coletivas, justamente para reconhecer a importância de hoje a nossa área estar tão vinculada aos direitos.